Vamos começar esses painéis de uma forma amorosa, porque tem muito chão pela frente, tem muita luta por lutar. E, como disse a Paula, isso nos cabe. Nós estamos ali entre a notícia e o nosso público, e nós fomos desacomodadas da zona de conforto, porque a população está pressionando a porta, os negros, a comunidade LGBT, os queers, as mulheres, todas as falanges estão nos pressionando porque querem um espaço no noticiário, querem ter voz. Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho de que maneira precisamos passar a olhar, sobretudo as mulheres, que é o que nos trouxe hoje aqui. Eu já posso chamar minhas convidadas? Já, né? Vamos rodar aqui. Eu tenho muito prazer de ouvir uma mulher, Sheila Magalhães, que dirige a equipe de reportagem da Band News e que fez questão de colocar pelo menos uma mulher em cada programa da emissora para estar ali dizendo o que as mulheres estão dizendo lá fora. Por favor, Sheila. Fica à vontade. A gente vai desengestar aqui um pouco, porque nós temos um dia inteiro pela frente. Vamos de leve. Pode ficar à vontade. A nossa outra convidada, eu pensei muitíssimo nela quando vi Ike Batista pousando de bom moço ali no aeroporto de Nova York. Eu falei, gente, tem uma, e principalmente uma jornalista brasileira que sabe exatamente tudo sobre esse empresário, sobre o império que ele montou. Essa mulher se chama Malu Gaspar. Ela está aqui com a gente hoje. Malu é repórter especial da revista Piauí, trabalhou, sobretudo, a sua carreira toda cobrindo política e, principalmente, economia e o mundo masculino dos negócios. Obrigada. E quero chamar também aqui Thaís Oyama, que é redatora-chefe da revista Veja. Thaís passou pelos principais veículos de comunicação no país, a Globo, o Estadão, a Folha. Ela tem uma experiência fantástica, sobretudo no mundo onde as mulheres valem menos do que um bicho de estimação, que é, por exemplo, o Afeganistão. Ela já esteve no Irã, ela já esteve na China. Ela conta para nós coisas assim do arco da velha que a gente imaginava que não existisse mais. Obrigada, Thaís. Bom, me disseram que eu tenho que apertar botões aqui para passar o slide. Help, quem pode me ajudar? Qualquer botão? Já foi? Então, isso é só uma cortina de ideias para a gente começar a esquentar a nossa conversa. Vocês não veem daí, né? 64% das jornalistas brasileiras são mulheres, viu, gente? Mas não quer dizer que a gente está bem na fita, não, porque nós ganhamos os menores salários. 65% daqueles jornalistas que recebem mais do que 5 salários são homens. Bom, agora vocês vão lendo e vão se divertindo aí. Isso aqui é para dizer que dos 10 jornais que mais vendem no país, nenhum deles tem uma mulher à frente da direção, da redação. São eles aí, os que mais vendem. E aqui estamos dizendo que de 352 matérias do New York Times, apenas 19% dessas matérias têm fontes femininas. Coisa semelhante a gente viu aqui na nossa super interessante, a revista brasileira da editora Abril, que pesquisou as suas fontes e descobriu que eles estavam ouvindo só 25% de mulheres entre as suas fontes. Bom, sou eu. Can I finish my sentence? No.
Thatcher then, Margaret Thatcher. Hey, Mrs. Shut up. Hey, Kelly. Hey, I'm sorry, go ahead. Vamos subverter as coisas aqui. Vai rodar um videozinho aí, que seria legal vocês darem uma olhada. Quem dispara? Não diga que sou eu. Sou eu? For you, I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Can I finish my sentence? No. Thatcher then, Margaret Thatcher. Hey, Mrs. Shut up. Hey, Kelly. Hey, I'm sorry, go ahead. خلاص. طب اسكتي حتى أستطيع أن I love the أتكلم. mansplaining. I'm enjoying We it. shouldn't be talking The about theories. mansplaining that's That going has on. theories about choices Or out just there. talking me through how well, by not answering the question, by repeating processes which are not related to the question that I've asked. I know, but we're getting absurd now. Well, it's the slightly patronising and condescending way that you're But responding Beyonce to my had one of the best questions. videos Well, I of would all suggest, Senator, time. that if you're putting the word man in front of some description of what I'm doing, you're doing that which I'm sure you're very much against, is making a sexist implication about Bom, a moral da história é que as mulheres são interrompidas quando elas estão do lado dos seus colegas apresentadores de televisão, de rádio, ou mesmo em uma entrega de prêmio, as mulheres são sempre interrompidas. E aqui o Phelps ganhou uma prata, mas a nadadora que ganhou, fez um feito muito maior que ele, mereceu uma linha fina. O destaque era ele. Bom, então aqui já as nossas moças. Vamos lá. Eu queria começar com a Sheila. Queria que você me contasse o seguinte, Sheila. Você tem uma equipe que tem grande parte dela composta por mulheres, mas essa não é a realidade do rádio brasileiro, né? A opinião no rádio é ainda masculina? Ainda é majoritariamente, predominantemente masculina. Bom dia a todas. Obrigada pela presença. Parabéns a Abril, a Cláudia, por promover esse evento. Um debate importantíssimo e que a gente não pode deixar passar. E toda oportunidade que a gente tiver, a gente deve retomar esse tipo de assunto. Sim, é verdade. Hoje, as redações, de maneira geral, já têm um número de mulheres muito maior do que já foi no passado. Então, esse cenário vem mudando. E é muito curioso, assim, eu viajo dando algumas palestras e acho sempre importante que a gente ressalte que quando a gente fala do mercado de rádio, e daqui a pouquinho as meninas vão acrescentar com experiência de outros veículos, a gente não pode só olhar para o rádio de São Paulo, do Rio, de Brasília. Viajar para conhecer uma rádio em Roraima, em Rondônia, é ver como os homens, de fato, ainda dominam o mercado. Eu tenho a sorte e trabalho num lugar onde há uma exceção, em que as mulheres têm muito mais espaço, e eu trabalho diariamente, não só eu, claro, diariamente para que as mulheres tenham espaço, tenham possibilidade, tenham voz e assumam também o microfone. Então, como eu dizia, as mulheres hoje, na Band News FM, mas esse não é um cenário nacional, repito, as mulheres são maioria na redação. E mesmo em São Paulo, onde esse cenário já é mais favorável para as mulheres, no microfone, no rádio tradicional, o homem ainda prevalece. Coloque agora em qualquer rádio tradicional de jornalismo ou musical e vocês vão ver quantas vezes vozes masculinas, ou por quanto tempo a voz masculina permanece no ar. Então, hoje, embora o bastidor ou as redações tenham um número muito maior de mulheres, e esse também já é um reflexo na mudança que há nos cursos de comunicação. Hoje, se você vai numa sala de um curso de comunicação, tem um número de mulheres muito maior, então as redações refletem muito isso, essa escolha dos estudantes. Entretanto, no microfone, essa presença ainda é muito menor. Sheila, eu queria saber o seguinte, o Ricardo Boechat, é considerado um dos jornalistas mais queridos do país. Foi eleito o mais admirado do país, Pronto. maior referência, né? E ele, de fato, é muito interessante, o seu trabalho eu acompanho muito. Eu queria saber como é que é a sua interlocução com ele, por exemplo, quando ele no microfone critica a larga distribuição de 77 milhões de preservativos, e ele dizia assim, é um absurdo, vão entregar preservativo até para os velhos e para as crianças que ainda não transam. Como é que você, na prática, cuida disso? A interlocução com o Boechat é de amor e ódio, né? Então, mas muitas vezes a gente mais se odeia do que se ama. Mas tudo bem.
O Boechat é genial. O Boechat é incrível, ele é um fenômeno de comunicação. Mas o Boechat tem, sim, várias escorregadas de um homem que, enfim, várias vezes eu preciso falar para ele, lembra que você tem 2 filhas, viu? Você tem 2 filhas, uma mulher. Mas esse exemplo que você citou da camisinha é curioso. Acho que foi logo antes do Carnaval. E o Boechat falou assim, ele estava questionando o fato de o Ministério da Saúde distribuir 77 milhões de camisinhas no Carnaval. O que ele... Quase para metade da população. Né? Então. Na verdade, eu nem concordava muito com a crítica. Eu falei assim, deixa distribuir, rapaz, está reclamando? Se não distribui, reclama. Mas ali enfim. Tinha um viés que assim, era só como se camisinha fosse um assunto para os homens somente. Então, né? E aí ele falou assim, são 77 milhões de camisinhas a serem distribuídas nesse Carnaval. Ora, para que tanta... 77 milhões numa população de 200 milhões? Aí ele falou assim, tira as crianças, tira as mulheres, tira os idosos. Eu falei, opa, não, Boechat, como assim tira as mulheres? Que história é essa? Então, os idosos também, por que não? Enfim, e ele tirava as mulheres dessa conta. E eu fiz um reparo. Ele não tinha... acho que isso é perigoso, né? Que às vezes homens e mulheres não têm consciência que reproduzem um comportamento machista, que reproduzem discursos machistas. Isso não é consciente, às vezes, né? É tão enraizado, é tão introjetado, o trabalho é tão longo de uma mudança cultural, mas que exige persistência. E existe pontuar. No momento em que acontece um discurso... Pode parecer bobo, né? Pode parecer que não faz diferença, mas faz. Porque é hoje, porque é amanhã, porque é depois de amanhã, porque acontece de novo. Então, é curioso, porque... E na sequência, ali, uns 5, 10 minutos depois, ele falou assim, nossa, eu estou tomando um pau à beça aqui de um monte de mulher, é verdade, várias ouvintes escreveram falando sobre isso. Porque elas também precisam usar a camisinha, afinal de contas, E também receberiam nessa campanha, e tem que estar com a camisinha na bolsa, enfim, claro. Não fazia sentido tirar as mulheres da conta. Sim, sim. Eu queria ouvir um pouquinho a Malu contar o seguinte, uma frase que eu vou pensar dela. Já conversamos um pouquinho nos bastidores, e ela me falou assim, olha, mulher... está de igual para igual, disputando furos com os homens. Mas a gente ainda não sabe pedir aumento de salário. Por quê, Malu? Eu acho que aí são as heranças machistas que a gente tem, né? A gente estava falando sobre isso porque eu acho que o machismo na redação, a gente até comentou assim, eu acho que o machismo na redação ele ainda existe, é forte como o machismo na sociedade, e o machismo na relação com as fontes, ele é muito... presente, né? A gente vai entrevistar um homem, está arriscado a receber uma cantada, uma coisa meio fora de lugar, que só acontece porque a gente é mulher. E, embora no dia a dia a gente dispute mesmo os furos, a gente está nas páginas de opinião, as colunistas brasileiras são muito ouvidas, são muito importantes, mas existe esse problema do comportamento mesmo feminino, né? A gente não é educada para pedir aumento e cobrar as coisas de forma enfática, como os homens costumam fazer. Então, acho que existe mesmo uma diferença de comportamento na hora de você se posicionar, de poder provar que você realmente cumpre as suas metas, que você faz o seu trabalho com mérito, com excelência, e que você merece um aumento. Acho que existe um comportamento tímido da mulher na hora de pedir um aumento, de pedir uma promoção. E isso é herança da nossa formação. As nossas mães, os nossos pais não ensinaram a gente a fazer isso como um homem está acostumado a fazer. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu mesma, quando comecei, eu nem sabia se eu merecia o aumento. A gente não sabia nem julgar isso. Hoje não, hoje eu sei negociar, eu sei dizer o que eu valho, quanto eu valho, porque eu valho. Eu acho que isso também, em todas as carreiras, deve ser assim. Você aprende a se posicionar, né? E assim a gente vai vencendo essa herança que a gente carrega da nossa formação. E eu acho que isso tem sido muito presente nas redações, principalmente por esse dado que você deu. É fato que as mulheres, sendo 65% das redações e sendo uma minoria entre os que ganham mais, tá óbvio aí que existe uma diferença de valor, né? Elas são valoradas de uma forma inferior. Por outro lado, eu acho que isso vem mudando muito e rapidamente, porque o jornalismo, eu
acho que a minha impressão é um meio mais vanguardista, né? As mulheres estão em maior número na universidade, os rádios e as redações, eles são permeáveis à presença feminina. E eu acho que, aos poucos, elas vêm tomando posições de maior destaque. Onde eu quero chegar sobre assim, nós estarmos ali nos meios de comunicação e ainda sem muito traquejo para pedir aumento, nós estamos falando um pouquinho da mão de obra, mas assim, esta mão de obra reflete, né, no noticiário da maneira como nós colocamos as notícias. Eu até queria saber de você o seguinte, cobrindo sempre o mundo dos negócios, né, onde as mulheres não estão, nós temos acho que menos de, são 3% de mulheres ocupando conselhos deliberativos, nós não temos acionistas mulheres, então naturalmente as mulheres estão fora do noticiário econômico. Como é que você traduzia pautas de mulher para o noticiário? Ou não era possível e não é possível ainda trazer as demandas das mulheres para o noticiário econômico brasileiro? Acho que as pautas das mulheres... Eu acho que é um erro a gente colocar coisa assim, uma pauta de mulher. Parece um pouco um tom... Eu não sei dizer... Outro dia eu li estava até lendo a coluna da Miriam Leitão que eu te mandei sobre previdência. Ela fala em paternalismo com as mulheres, que isso reproduz um pouco o discurso machista, você querer ficar dando coisas para as mulheres. Então, eu acho que as pautas femininas, elas existem. Claro que você tem que discutir a representação feminina nos negócios, que, se fosse maior, faria muito bem aos negócios, né? E, diante da sua provocação, eu fui procurar as pautas, tudo. Eu acho que, assim, de fato, não existe uma preocupação em fazer pautas femininas. Mas existe, sim, pelo fato de as mulheres estarem na redação, uma abordagem sobre temas que estão em voga com a visão feminina. Vamos pegar o seu livro sobre Eike Batista. Você não fala apenas de números e negócios, mas você conta é uma história de homem, como você mesmo já colocou uma vez. Ali você conta, inclusive, a relação dele com as mulheres, o olhar dele para as mulheres. Isto certamente refletiu nos negócios que ele produziu ao longo da sua carreira. Como é que você chegou a esse ponto, assim, a esses pontos de explorar quem era este homem com as mulheres? Era necessário entrar na intimidade? Não era só intimidade, né? Existia ali um ambiente, o mundo do Eike Batista era um mundo muito masculino. Ele era cercado por homens, seus principais executivos eram homens, e existia até uma certa misoginia. Isso era uma coisa que realmente incomodava e fazia diferença na forma como ele exercia os negócios. Ele era um homem que não ouvia. Esse negócio de interromper as mulheres, isso não era nenhuma questão de interromper, porque acho que tinha uma mulher no entorno dele que ele ouvia. E, ao mesmo tempo, coitada, assim, era difícil para ela convencer ele das coisas. Então, ali, quando você vai mergulhar naquele mundo, ficou muito evidente para mim de que aquilo era um mundo masculino, feito por homens, para homens que se relacionavam com as mulheres como objetos compráveis. Então, era muito comum jantares em que se levava garotas de programa para se reunir com os gringos que vinham comprar os negócios dele. As mulheres, elas estavam sempre... As diretoras e executivas que faziam parte do grupo, que eu fui entrevistando para fazer o livro, manifestavam isso de uma forma muito doída. Elas, em geral, já tinham saído, porque o grupo quebrou, então a maior parte das pessoas com quem eu falei não estava mais com ele. Elas se sentiam muito machucadas pela experiência que elas tiveram naquele período. Então, era um ambiente muito masculino, em todos os sentidos, no sentido da truculência, no sentido... É difícil falar em falta de ética, porque a falta de ética ela é masculina e feminina, mas existe um consenso mais geral de que as mulheres têm uma preocupação ética, né? Assim, não sei se é por falta de prática, se com o tempo elas, fazendo parte desse ambiente, elas vão acabar, né? Eu não sei dizer, isso é uma coisa que a gente teria que conferir, mas as mulheres têm uma preocupação maior com essa coisa, não sei se é porque são mães, elas têm um discurso diferente.
Né? Um cara que liga 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, que exige dedicação completa e absoluta, essa pessoa não pode ter família, ou ele é homem. Né? Então, era um mundo, realmente, isso fazia diferença para a história. Entendeu? Os negócios, certamente. Para a minha história, era muito importante situar aquele mundo de metáforas machistas, de experiências machistas, de prática machista. Aquilo fazia parte. Não é a tônica do livro, mas eu acho que em alguns momentos eu coloco isso, porque era importante para entender. Então, é o que eu estou te falando. Quando isso é forte, a gente tem que pontuar para que as pessoas entendam. Olha, isso aqui é totalmente fora do que seria razoável, né? Vocês podem interromper, podemos conversar à vontade. Thaís, eu estou me lembrando aqui de uma entrevista sua com a senadora Cátia Abreu, em que ela te conta que foi chamada de politicamente burra por um jornalista. E, Aulerice, eu me lembrei também que na cobertura da Comissão Especial do Impeachment, um jornal chamava assim, para a linha fina, a linha que vem embaixo do título, Cátia Abreu deu chilique hoje na Comissão Especial do Impeachment. Né? E eu queria, então, um comentário seu sobre esses 2 episódios que envolveram a senadora Cátia Abreu. Tá, obrigada, Patrícia. Obrigada e bom dia a todos. Eu acho que é um bom exemplo, porque a Cátia Abreu é uma pessoa muito interessante. É uma mulher que aprendeu desde cedo a se defender e é uma mulher que desde cedo convive no ambiente masculino muito pesado. Primeiro, ela é única filha mulher entre vários homens, e depois ela nasceu no ambiente rural, que é tradicionalmente machista e etc. E depois ela enviuvou muito cedo e teve que herdar os negócios do marido, que eram negócios rurais, e, portanto, teve que falar grosso muito cedo, e ela sabe fazer isso muitíssimo bem. Mas eu queria aproveitar esse gancho para dizer que eu tenho algumas considerações a fazer quando você cita esse exemplo do chilique, por exemplo. Né? É verdade, eu me lembro disso. Agora, eu fico pensando se essa linha fina foi feita por um homem. Pode muito bem ter sido feita por uma mulher, né? E daí eu também estava pensando naquele dado que você mostrou, do New York Times, que 352 matérias analisadas tiveram uma minoria de fontes femininas. E daí eu fico pensando que a gente não deve tomar essa informação pelo valor de face. Por exemplo, achar que essas 25% das fontes femininas ouvidas pelo New York Times refletiram posições benéficas das mulheres ou de preocupação em relação à situação das mulheres. Não é? E, ao mesmo tempo, a gente não pode depreender que o contrário se deu, que as fontes masculinas ouvidas se posicionaram contra os interesses da mulher. Então, tomar essa informação pelo valor de face eu acho um erro. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando isso. Então, será que essa linha fina foi feita por um homem? Muito provavelmente não saberemos. Mas eu queria observar que nós... 65% de chance de ser feita por uma mulher. Nós aprendemos a fazer o jornalismo com os homens, né, Thaís? Nós já até comentamos sobre isso. Nós aprendemos a fazer jornalismo com os homens. Então, vou dar um exemplo aqui do jornalismo que nós aprendemos. Há poucos dias, uma mulher estuprada foi até a delegacia de polícia, fez um BO. Depois ela foi para o Instituto Médico Legal, fez o exame, ali ficou comprovado que ela, de fato, havia sido estuprada. E nós aprendemos no jornalismo que nós teremos que dizer, até que o acusado seja condenado, que é um suposto crime. Né? Não há ainda uma confirmação do juiz que houve um crime ali. E nós, então, não damos muito crédito para a fala da mulher que se vitimou, que enfrentou a delegacia, que enfrentou o Instituto Médico Legal. A gente diz, ela teria sido estuprada. Cabe uma revisão aí no jornalismo que nós aprendemos a fazer com os homens? Mas também tem muito isso em relação à corrupção, por exemplo, que é um meio que eu cubro. Supostamente pagou propina de $300 milhões para o PT. Pô, supostamente. Tem muito isso. Eu acho que isso é um vício jornalístico também, né? Só para fazer um peso aí, um contrapeso. Malu, eu acho que não é um vício jornalismo, eu acho que é uma boa lição que a gente aprendeu, inclusive, não sei se foi dos homens, mas é uma lição jornalística a ser observada. Você tem que dar o benefício da dúvida, né? A todo criminoso, a tudo suspeito. Mas o que ela está dizendo é quando o crime é comprovado. De roubo, de assalto, de assassinato.
Então, isso Mas não é uma quando o crime exceção. está comprovado, acho que não tem problema dizer que o crime é comprovado. A gente parte do princípio da condenação, não é isso? Para todos os outros criminosos, porque no caso do estupro seria diferente. Não, Você tem estou dizendo indício... que isso é uma questão que é muito comum. Por exemplo, o cara vai numa delação premiada e fala que pagou 300 milhões de reais. Aí, supostamente, ele teria pago, mas ele falou que pagou. Isso é muito comum. Possa considerar o vício, entendeu? Não, lógico, se o cara não está condenado, quem é a gente para condenar alguém? É mais porque isso acontece no discurso jornalístico, né? Então, é esse discurso que talvez seja a hora de a gente rever uma série de coisas. Por exemplo, Thaís, queria saber de você, que chefia a redação da Veja, tem ali uma orientação para que observem mais as mulheres? As mulheres estão se queixando da forma como são retratadas. Por exemplo, amanhã haverá uma greve que se anuncia em 30 países, uma greve de mulheres. Há uma orientação para cobrir isso, para olhar de perto que reivindicações as mulheres levarão? Ou esta preocupação que está muito presente na rua, nas redes sociais, não chega de forma tão efetiva nas redações, meninas, para todas? Patrícia, eu não saberia dizer. Não, eu digo que certamente não existe nenhuma orientação especial no sentido de olhar o que as mulheres estão pedindo. Existe essa orientação genérica, né, que é o que orienta o jornalismo, de ver o que é notícia, o que está acontecendo de relevante no momento. E daí, se esse fato relevante diz respeito às mulheres, a gente vai atrás delas. Se diz respeito ao surgimento de uma extrema-direita, a gente vai atrás disso. Se diz respeito aos negros. Então, o que determina a pauta da Veja e dos veículos de rádio news em geral é a temperatura da notícia, né? Então, esse filtro, vamos privilegiar mulheres, ou vamos... esse ano a gente vai lançar um olhar especial para os camponeses. Isso não existe, e eu acho que é uma orientação correta. Eu concordo com a Thaís. Acho que também, enfim, na Band News e acho que outros veículos em que eu acompanho, o que determina a força do noticiário, o que determina a escolha numa pauta e tal, ela não diz respeito tanto ao gênero, ela diz respeito à relevância jornalística, a avaliação que se faz, cada veículo a partir dos critérios até editoriais que estabelecem, enfim, e além daquilo que escolhe tratar diretamente com o seu público, a depender do público cada um. Acho que essa questão da mulher, então, na escolha da pauta, o gênero talvez não deveria se sobrepor ao fato jornalístico, à relevância jornalística. Quer dizer, a gente não vai falar desse assunto porque supostamente interessa às mulheres, né? Até porque o que interessa às mulheres? Se eu parto do princípio de que aquilo é importante para o meu público, e meu público é também composto por mulheres, portanto, eu vou tratar desse assunto porque ele é importante para as mulheres, que são minhas ouvintes, para os homossexuais, que são os meus ouvintes, para os homens, para os... Enfim, não importa, né? O tratamento do ouvinte como um público heterogêneo, que é o que é na verdade. Mas eu acho que diz muito respeito à linguagem, à forma de abordagem, né, ao recorte que se dá. Isso, sim, eu acho que no noticiário pode ser mais bem trabalhado, pode vir... Eu acho que especialmente linguagem, os cuidados com linguagem, os cuidados com abordagem são os mais importantes. Eu acho curioso, assim, quando eu estava falando daquela linha fina que falava de chilique, da Cátia Abreu, é curioso, e quando a Thaís levantou a dúvida, será que foi de fato um homem que escreveu aquilo? Além de gerenciar a Band News FM, eu estou no ar diariamente. Eu divido o microfone com um homem. E quando ele dá uma opinião, essa opinião, em geral, a não ser por uma discordância do perfil da opinião, ou de qual é do conteúdo dessa opinião, em geral ela é bem aceita. Quando eu dou, e pode ser exatamente a mesma opinião, em geral, e se ela é um pouco mais enfática, se eu adoto ali um tom de voz um pouco mais firme, está histérica. E é curioso isso, porque eu já recebi mensagens de mulheres que falam isso. Nossa, Sheila, você não dormiu bem essa noite? De mulheres, de mulheres. Então, tem um caminho aí a ser percorrido. Claro que no rádio tem um fato estudado e comprovado e tal, que em geral, as pessoas dão mais credibilidade para o tom de voz mais grave. Nesse sentido, homens
tendem a ser recebidos pelo ouvinte com mais credibilidade, com mais força do que as mulheres, pelo tom de voz. Ou seja, entre mulheres, aquela que tem um tom de voz mais grave em relação àquela que tem um tom de voz menos grave, mais agudo, em geral, aquela que tem um tom de voz mais grave é percebido com um pouco mais de credibilidade e confiança. Mas a parte essa discussão que precisa ser considerada, evidentemente, a recepção do público ainda e olha que numa a audiência da Band News FM entre as rádios, a audiência feminina é muito grande, porque ela se propõe, ela adotou uma linguagem para isso, uma plástica para também atrair o público feminino. Então, mesmo tendo um público mais jovem, portanto tem uma questão geracional aí, um público mais jovem do que o rádio tradicional, um público mais feminino do que o rádio tradicional, eu ainda recebo mensagens de ouvintes que me acham histérica quando dou uma opinião, e aí não está concordando ou discordando do conteúdo da opinião, mas da forma como eu coloquei aquilo no ar. Isso é muito curioso. Também acontece o seguinte fenômeno, assim, em termos de interrupções, né? Quando, eventualmente, eu sou interrompida pelo meu parceiro por uma correção de informação. Está correto interromper. Se alguém está dando uma informação incorreta, imprecisa e tal, tem mais que interromper mesmo no rádio, né? Sem tanta formalidade e tal. E aí, quando é interrompido, falo assim, bacana, a resposta do público é essa. Quando eu interrompo, como você é chata. Você é chata, se interrompe. E a saída para isso? Persistir. Persistir. A mulher precisa continuar tendo espaço, no ar, presente, sim, dando opinião, não se intimidar, porque essa é a minha sensação diária. É aos poucos, todos os dias, inclusive com o público feminino. E vem mudando, né? E vem mudando para o bem. Eu acho que a gente tem que prestar também atenção nessa evolução que vem acontecendo. É verdade. Eu queria só fazer uma observação sobre esse negócio da pauta, porque ontem você me provocou, eu fui pesquisar. Quando que o noticiário de ontem para hoje, já deu uma estudadinha. Não, mas me chamou a atenção. Você me provocou, eu fiquei com isso na cabeça. Quando que a pauta reflete questões de gênero, né? E eu fui olhar no noticiário, no Hard News, na pauta mesmo do dia a dia da notícia, porque eu concordo com as duas. O jornalismo, ele é o jornalismo, ele não pode também fazer um viés. Agora vamos falar das mulheres, né? Acho que a gente tem que olhar para as questões das mulheres com um olhar de mulher e com a percepção de que existe uma defasagem, tudo isso que a gente já falou. Mas aí eu olhei 2 temas que estão na ordem do dia, estiveram e estão, que foram o primeiro, a composição do ministério do Michel Temer, que foi um ministério predominantemente masculino, e que foi um assunto predominantemente masculino, não tem mulher, é um ministério de homens brancos. Isso foi muito falado, e foi falado por todas as colunistas, mulheres, pelos homens, e foi uma pauta muito repetida. Eu acho que isso é um bom exemplo de uma pauta que é pertinente, que é muito importante. Ele foi muito comparado com o Justin Trudeau, não sei se vocês viram, que botou mais ou menos na mesma época um ministério metade masculino, metade feminino. E perguntaram para ele, por que você fez isso? Porque nós estamos em 2017. Simples assim. Então, acho que isso é uma pauta que cabe, que tem a ver, que é importante para a mulher. E houve, que eu achei legal também, para a gente fazer uma discussão inteligente, quem falasse assim, tá bom, tudo bem, é verdade, o Temer não considerou isso, não contemplou a diversidade da população, porque também não tem negro, não existe, não é representativo, né? Mas também o governo Dilma tinha muitas mulheres. Todas deram uma contribuição? Não necessariamente. Então, acho que a gente tem que aproveitar que nós estamos ocupando esses espaços para fazer uma discussão inteligente, que não nos vitimize, mas que coloque a gente altiva. Entendeu? Olha, esse ministério não representa, esse ministério é um ministério ruim, existem mulheres capazes de ocupar determinados espaços de forma competente e em posição de igualdade com os homens, e essa pauta ela foi atacada. E a segunda, que é bem mais polêmica, é a questão da aposentadoria, das idades para aposentadorias de mulheres e homens, né? Que é uma discussão que deu um certo nó aí no argumento feminista, porque você é a favor de uma idade menor para as mulheres do que para os homens, ou a idade tem que ser igual, né? Essa é uma discussão que está pegando, vai pegar cada vez mais, e as mulheres estão atacando isso, estão falando sobre isso, e de uma forma que não é simplista, né? Eu acho que o simplismo ele é ruim para nós.
a gente fica parecendo bobinha, entendeu? Isso eu não gosto, acho ruim. Eu achei interessante, queria aproveitar que a Malu falou sobre altivez, porque, e o que ela falou anteriormente também, que eu acho que se tem alguma coisa muito deletéria que foi feita em relação às mulheres pelos nossos pais, etc., foi não ter, talvez, suprido as meninas ou as mulheres da minha geração, gerações anteriores, de mais segurança, mais assertividade, mais autoestima e mais altivez e no sentido, por exemplo, de demandar um salário melhor ou de saber que você não precisa aceitar certos constrangimentos. Eu estava contando para a Patrícia que eu era bem mais boba quando era mais jovem, e daí eu ouvi coisas que hoje eu não ouviria de jeito nenhum, e que eu duvido que alguma estudante de jornalismo hoje ouça. E isso se deu porque a gente não foi educada para dizer algumas coisas, responder com determinada assertividade a algumas coisas. Então, só para ser mais claro, em vez de ficar falando aqui conceitualmente, eu tinha um chefe que, aliás, era muito querido, mas era um sem noção completo. Daí ele falava assim, Thaís, ele era um tiozinho, né, um senhor casado. Thaís, eu preciso comprar uma lingerie para uma amiga. O que você acha que eu devo comprar? Que cor? Mais assim ou mais assado? E, evidentemente, não era uma conversa para você ter com uma repórter jovem. E daí, se fosse hoje, eu ia pedir para ele fazer essa pergunta para a mãe dele, por exemplo, né? Mas para a mulher dele, época, pergunta para sua mulher. Para a mulher dele, melhor ainda. Talvez ela te dê a senhora é sua esposa. Boa ideia. Por que você não pergunta para sua mulher? Então, mas aí, como a gente não achava que a gente... Né, você não sabia direito... Ninguém te informou, escuta, você não precisa ouvir essas coisas do seu chefe, ainda que ele seja o seu chefe. Hoje, certamente, ninguém mais vai ouvir isso. É uma grande conquista, uma grande coisa, né? Claro que tem muito para fazer ainda, lógico. Opa! Mas a gente tem que aproveitar o que a gente já conseguiu e construir em cima. Nessa rodada aí de o que passamos para chegar onde chegamos, eu queria ouvir de vocês se vocês enfrentaram algum tipo de assédio com fontes e também se perceberam que as mulheres se valiam até do próprio machismo para conseguir conquistar informações de fontes. Então, eu vou começar contando o meu perrenguinho. Primeiro, que eu tinha uns 26 anos, estava na política do Estadão, cheguei para entrevistar um deputado federal paulista lá no gabinete dele em Brasília, deputado este que permanece deputado até hoje, longevo na vida pública. E assim que eu desliguei o gravador para começar a me ajeitar com as coisas e tal, ele tirou o sapato e botou os pés assim no assento da cadeira. Eu acho que eu fiquei sem voz, eu olhei para ele, olhei para o pé, olhei para ele, olhei para o pé, e ele falou assim, você não sabia que Brasília é assim? Né? A partir daí, eu comecei a engrossar a voz toda vez que eu ia conversar, por isso me lembrei de você falando da voz histérica. Então, eu já ia falar com o deputado assim, por favor, eu gostaria de saber do senhor sobre o projeto de lei, porque a gente foi levada a esse tipo de... Quando Thaís me contou do sutiã, eu imediatamente me lembrei do deputado paulista que permanece deputado até hoje. Eu queria saber de vocês, então, essas duas coisas, né, desse perrengue, se vocês tiveram que enfrentar, e também da oportunidade de ver um machistão e catar dele uma informação, se isso também é válido, é lícito, enfim. O que vocês acham? Posso? Eu tenho 20 anos de profissão e, no começo, eu vivi 2 episódios que me marcaram muito. O primeiro, eu era repórter, e os dois quando eu era repórter de cidades, que é o hard news, mais hard de todos os hards, né? Então, na Folha de São Paulo e tal. Estava lá, tinha uma pauta muito difícil, tinha que descobrir um negócio que todos os outros repórteres estavam querendo descobrir. O chefe me chama e fala, tem que hoje a sua pauta é isso, tem que fazer... Tá bom, mas é difícil, você sabe, né? Isso é mole para você, dá seu peitinho para ele chupar. Eu fiquei tão chocada, porque era uma coisa que eu tinha 22 anos, eu já tenho 42. Eu não esperava. Então, eu saí, fui andando assim, e fui fazer minhas coisas, mas eu passei o dia assim,
caraca, o que eu acabei de ouvir? Aí eu tinha sido contratada por uma mulher e o chefe dele era uma mulher. Então também já não era assim, deserto total, mas era, imagina, liguei para a pessoa que me contratou, falei, olha, eu vou embora, porque eu não sou obrigada a ouvir isso não se fala e tal, não sei o quê, amanhã eu não vou trabalhar. Eu estou avisando você porque eu devo a você que me contratou. Não, que absurdo, isso não pode acontecer, não sei o que lá. Falou com a chefe dele, que chamou ele na minha frente, passou uma descompostura no cara, o cara me pediu desculpa e pediu, pelo amor de Deus, para eu ficar, que nunca mais isso ia acontecer. Com o tempo, eu posso dizer, eu não sei como, mas a gente ficou amigo. Passou, ele entendeu que ele fez um absurdo, né, que aquilo era inconcebível, e as coisas passaram. Hoje, eu acho que como a Thaís, eu também acho como a Thaís, isso não aconteceria. Ninguém seria louco de falar isso para uma repórter. Eu acho que acontece. Né? A gente é exceção. Mas acontecendo, eu acho que ela responderia melhor do que eu, talvez, não sei. Mas eu tenho a impressão de que a gente vive cenários que são exceção. Não, eu vivi isso, nacional, eu já tô mais entende, velha. Assim. Não sei. E a outra coisa que me fez pensar muito naquele começo foi uma cobertura de um crime, tinha um sequestro com vítima, com refém, era um assalto com refém. A gente cobre aquilo, não sei o que, depois vai todo mundo para a delegacia. Chega na DP, era um delegadão super famoso, não sei o quê, e os repórteres de polícia, que são todos homens, eram, né? Hoje já não são mais, mas naquela época eram 3 ou 4 caras muito conhecidos, homens, repórteres antigos, entram todos na sala do delegado para escrever a matéria na mesa do delegado, fecha a porta e eu fiquei lá de fora. Entendeu? Eu e uma outra menina, eu falei, cara, assim, como assim? Entendeu? Aí depois, não, eles fazem churrasco junto no fim de semana. Então, assim, era um meio predominantemente masculino. Ainda é, mas menos. A Sheila é capaz de dizer isso. Então, as coisas, como eu estou te dizendo, existe. Outro dia mesmo uma amiga minha me contou que estava fazendo uma matéria com o ministro, foi no evento atrás do ministro, o ministro não queria falar com ela. Ministro de Estado mandou uma mensagem para ela, você fica muito bonita de saia, você devia usar mais vezes. Então, isso é parte do nosso dia a dia. Né? Isso é o nosso dia a dia. Às vezes mais, às vezes menos. Eu posso te dizer que eu enfrento muito pouco isso. Eu não sei se pelo tipo de matéria que eu faço, que eu vou muito na veia, então os caras também não abrem o flanco comigo, mas o dia a dia da mulher é assim, isso não é uma coisa da jornalista, né? Todo mundo enfrenta isso, a médica, a advogada, e a gente vai respondendo a isso cada vez mais preparadas, né? Algum comentário sobre o aproveitamento do machismo para descolar uma informação? Fiz, mas, claro, tem. Ok, nós falamos muito rapidamente aqui sobre previdência social. Quando eu estava falando sobre incluir a mulher no noticiário, era exatamente, dá para enxergar aí. Nós temos uma discussão boa, um pau quebrando entre as feministas que acham que não, que direitos iguais, que botar lá que a idade tem que ser a mesma para homens e mulheres, é nos prender dentro da casa, dizer, não, essa mulher precisa da diferença de idade, porque se nós entendemos que devemos ter menos idade para aposentar do que os homens, significa que nós estamos nos atribuindo o eterno papel do cuidado com a casa, com a família, com o cachorro de estimação, com os velhos doentes, né, da família, e isso o feminismo há muito tempo está querendo dissociar, não é? Então eu queria um comentário de vocês sobre isso. O outro lado diz, não, as mulheres precisam sim de uma idade diferente, porque nós estamos vendo aí 91% das mulheres mesmo as solteiras cuidam da casa, enquanto 51% dos homens se relacionam com o universo familiar e ainda incluem lavar o carro como se fosse tarefa doméstica, né? Então, nós ganhamos menos, nós somos mais sujeitas à intermitência no mercado de trabalho, nós nos afastamos mais do que os homens para poder cuidar dos filhos, então isto já existe como diferença contra nós. O que vocês acham disso? Os nossos noticiários estão dando conta de colocar em pauta estas discussões todas? Acho que esse é um assunto para Malu. Entendi. Não, eu
acho que isso é uma pauta que vai crescer, que começou agora a ser discutida por conta da reforma da Previdência e que acho que vai virar um novo tema aí, mulheres no Ministério. Agora nós vamos falar de Previdência. Eu acho que existe, essa é a típica pauta armadilha, para a gente se colocar na posição de coitadinho, entendeu? Existe uma discussão muito séria sobre a Previdência no Brasil. A Previdência está quebrada, embora alguns achem que não está. É só olhar que realmente nós vamos, daqui a poucos anos, não ter dinheiro para pagar as aposentadorias. E existe um argumento que eu acho que é muito válido. Não formei uma opinião sobre isso, mas eu tendo a achar que o melhor seria a gente fazer uma política mais abrangente para as mulheres nas relações trabalhistas. Então, você coloca a idade para a Previdência igual, mas você muda essas coisas que você está falando. Vamos dar uma licença maternidade que possa contemplar também o homem, botar o homem. Vamos mudar a forma de discutir essa coisa. Eu acho que isso seria o mais moderno, mais adequado, para incluir o homem nessa discussão. E outra coisa, até eu estava lendo um texto da Miriam Decão, não sei se eu posso citar aqui, mas eu acho que é um argumento com o qual eu tendo a concordar. Estou dizendo que eu comecei a pesquisar isso ontem, porque a Patrícia me provocou. Mas eu acho que ela tem um ponto quando ela fala: o paternalismo em relação à mulher faz parte da discriminação contra ela. É a outra face da mesma moeda. Foi partindo do equivocado pressuposto de que elas seriam incapazes de prover sua subsistência se não se casassem e ficassem sem o pai, que se criou o absurdo das pensões para filhas de servidores de algumas categorias do servidor público, principalmente das filhas de militares. Isso mudou, mas o peso do passado continua sendo carregado pelo conjunto da sociedade. O que ela argumenta aqui? As mulheres vivem mais, elas trabalham mais, mas elas também vivem mais, e esse peso sobre a Previdência não pode ficar sendo eternamente desigual. Então, o que seria melhor é você fazer essa mudança no contrato social como um todo, considerar a idade de aposentadoria igual, mas incluir coisas que mudem essa relação do trabalho com a mulher. Isso seria muito mais difícil de fazer, óbvio, né? Mas eu acho que seria uma pauta mais avançada para a gente abordar a coisa de uma forma mais abrangente também, entendeu? É o que eu tendo a achar, pode ser como de ideia, tá? Mas eu estou chegando nessa conclusão. Thaís, quer colocar alguma coisa sobre isso? Eu concordo com a Malu. Não sou especialista em economia, não sou especialista em previdência. Ela chegou aqui e falou, fala aí, 100%. Mas é que é curioso, né? A previdência, ela é um assunto que se sobrepõe à questão do gênero, que é o nosso tema aqui, mas a gente não pode desconsiderar as diferenças todas as diferenças que você pontuou em relação à presença. Muito embora a sociedade seja dinâmica, os números às vezes reflitam o passado, mas como essa é uma realidade que demora a mudar, passa 10, 20 anos, e a posição da mulher muda, aumenta muito, por exemplo, a presença dela no mercado, mas os salários continuam proporcionalmente menores, né? Enfim, tudo isso precisa ser considerado, mas eu acho que a Previdência é um assunto que se sobrepõe à questão de gênero. Mas eu tento concordar com a Malu, e eu não sei, muito embora esse seja um assunto talvez tão polêmico quanto a discussão de cotas para mulheres, seja onde for, empresas, enfim, talvez carregue a mesma dose de polêmica, mas eu tendo a achar o mesmo, assim, talvez fazer uma adaptação no contrato, mas limite de idade, criar uma diferença ali no limite de idade, talvez seja criar uma distorção na tentativa de corrigir uma outra distorção, e isso nunca me cheira muito bem. Quando você cria uma nova distorção na tentativa de corrigir uma distorção histórica, talvez não seja o melhor caminho, criar uma nova diferenciação. É por isso que eu concordo com a Malu até a página 2. Porque a Previdência... isso que é bom, né? Eu acho que essa discussão ela tem que se aprofundar. Claro, a reforma vai ser aprovada daqui um pouco e nós vamos demorar milênios aí para resolver aquele problema de quem vai lavar se louça. Isso vai ter um bom efeito ou não, né? Aquele outro artigo da Lena Lavinas, que é uma economista muito ligada à questão das mulheres, ela argumenta que essa diferença de pesos ela é importante para equilibrar. Então, eu não sei se existem pesquisas que mostram qual é o efeito dessas dois tipos de medida. Deixa eu aproveitar que você falou essa questão da lava-louça, que a gente vai demorar milênios, porque eu acho que aí que está uma saída possível. Eu estava vendo outro dia aquela entrevista dessa feminista nigeriana que eu nem conhecia, a Chimamanda, e que fala que o feminismo ele é uma questão que deve ser resolvida com mais eficácia, talvez dentro de casa, e
com as famílias, na educação das meninas que estão crescendo agora. E dos meninos, principalmente, né? Porque isso resolveria algumas coisas. Por exemplo, essa questão que eu queria lembrar, relacionada a isso, tem uma campanha da Tory Burch, que eu fiquei sabendo que vai ser lançada hoje, que tem a ver com tudo isso, que é o slogan Abrace a Ambição. Então, eu achei interessante porque tem a ver com aquilo que a gente falou sobre a mulher não ter segurança, firmeza, assertividade suficiente para repelir certas abordagens, pedir aumento, etc. Então, a campanha é Abrace a Ambição. Achei interessante porque, das mulheres, eu já ouvi muito isso, né? Eles costumam falar assim, ela é ótima, ela é muito competente, só que ela é tão ambiciosa, ela é muito ambiciosa. Então, ser ambiciosa é um xingamento para a mulher, né? Costuma, para o homem não. Para o homem é uma qualidade, mas para a mulher é um defeito. É algo reprovável, uma coisa que não é legal. Então, essa falta de ambição talvez tenha ocasionado uma porção de coisas que a gente está discutindo hoje. Inclusive, essa falta de representatividade da mulher na Hard News, que é o tema do debate, né? Eu fico pensando, eu acho que tem uma parte das mulheres que, de fato, teve sua entrada obstruída nesse mundo por algum motivo machista. Tem outra parte das mulheres que não quis entrar nesse mundo. Não quis porque, assim como a gente acha natural mulheres não gostarem de cobrir esportes, por exemplo, eventualmente, muitas mulheres não se interessam por política ou economia. Então, elas simplesmente não quiseram e está ótimo. Mas talvez tenha uma outra parcela de mulheres que talvez quisesse entrar nesse mundo ou talvez quisesse chefiar redações e não se sentiu encorajada a buscar isso, a perseguir isso, porque ninguém falou para elas que elas podem, que elas devem, que elas têm esse direito, que elas têm esse poder. Então, eu acho que a saída é pela educação e por essa educação das meninas e dos meninos que estão por aí. Gente, já me avisaram aqui num bilhetinho que nós precisamos encerrar. E só caberá uma pergunta, porque acho que falei muito. Então, pediria uma pergunta mega power bala, porque só vai ser uma. Pode? Bom, eu sou a Nívia, eu sou jornalista, mas há muito tempo eu estou do lado das empresas. E eu venho muito incomodada com a falta de representatividade da figura feminina, não do olhar feminino, não da discussão dos temas femininos, mas do exemplo na imprensa. Tanto que comecei uma campanha pessoal, onde estão as mulheres, e aqui estão as mulheres, porque você olha as capas de revista, os CEOs mais admirados do Brasil, só tem homem. Os CEOs com menos de 40 anos, só tem homem. E onde é que estão as mulheres? Então, eu pergunto para vocês, como é que a gente pode, como imprensa, e como empresa, e como todas as entidades, mostrar essas mulheres? Colocar a presença física, mulheres como porta-vozes, mulheres representando, elas estão lá. Elas só são invisíveis ainda. E eu fico pensando, eu não estou do lado da imprensa, mas eu fico pensando se a gente não tem uma certa preguiça ou acomodação de ir atrás dessas mulheres. Porque eu fiz esse questionamento quando eu vi a capa do Mulheres CEOs com menos de 40 anos, e a resposta que a editora me deu foi, eu procurei, mas não achei. Eu falei, então a gente vai te dar uma lista das mulheres CEOs com menos de 40 anos. Vamos montar essa lista. Então, onde está o problema? E como é que a gente muda isso? Porque, assim, tem uma astrônoma brasileira, a Duília de Mello, que diz, você não pode querer ser aquilo que você não vê. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 11. E eu quero que elas possam ter ambição e se enxergar na cobertura jornalística, com várias possibilidades. Acho que é um pouco das duas coisas que você falou. Assim, eu cobri empresas durante 5 anos na Exame e estou há 20 anos no jornalismo, já fiz política e tudo. Eu acho que faltam porta-vozes mesmo. E, às vezes, a gente realmente não acha. Mas, muitas vezes, é o caso de procurar um pouco mais, talvez, né? E isso eu acho que vai com o tempo, realmente. E até comentei isso com a Patrícia. A gente, no jornalismo, a gente tem muito mais exemplos mulheres do que nas empresas. Eu sentia muita falta disso nos bancos, a gente não fala com homem praticamente, os porta-vozes são homens. E eu acho que é um pouco do lado de lá,
elas lutarem para se tornarem porta-vozes, para ocuparem essas posições, e um pouco de cada falta de preguiça, né, de superar a preguiça e tentar olhar um pouco além. É difícil, eu não vejo isso acontecendo hoje, eu acho que a coisa vai mais no vácuo, no mecanismo diário das notícias. Os caras estão ali, eles falam, os repórteres reproduzem, é uma coisa a ser vencida com o tempo e que precisa vir do lado de lá. É muito positiva essa sua iniciativa. Dá uma lista aí, né? Pega essa lista, viraliza, sei lá. É curioso que a gente vê... É muito difícil mesmo, não é fácil. É assim mesmo. É assim mesmo, não tem mulher para a gente entrevistar. A gente procura as mulheres, aí você vai sempre na Luísa, tem sempre lá aquelas mulheres... A coitada da Luísa é obrigada a falar sobre mulher, porque só tem a Luísa. Ela é espetacular, sensacional, mas podia ter mais, né? Eu concordo com você. Mas, E a Chia com a Oki. Hã? Varia da Chia. Luísa Chia com a Oki, coitado. Nossa Senhora. Mas acho que tem uma questão numérica. Você mesmo mostrou, se não me engano, um dos números aqui. Menos. Era de números de CEOs homens, quando você compara. Os veículos de mídia são um exemplo disso. Eu olho para cima e eu só vejo homens. Até eu ter chegado onde eu cheguei, como editora executiva de jornalismo, não havia mulher nessa posição que hoje eu ocupo. Se eu quiser crescer, eu hoje convivo exclusivamente com homens para cima. Vai ser o meu próximo desafio, se eu quiser, de fato, se optar por isso, por fazer essa escolha de continuar crescendo, eu já enfrento hoje. Eu faço reuniões com meu vice-presidente, diretor comercial, são todos homens. E eu já ouvi em várias dessas reuniões, a Sheila trabalha feito homem. Já ouvi. Eu falei, o quê? Oi? E é importante pontuar isso, né? Não, eu trabalho feito mulher. Eu trabalho feito alguém que se dedica, que é competente, que busca fazer o seu melhor e tal. Então é curioso que eu acho que nos veículos de mídia também ainda há uma predominância de homens nos cargos executivos, CEOs e tal. E é uma barreira a ser vencida. Algum comentário? E aí, só uma coisa, eu sei que você precisa encerrar. Eu tenho notado, e talvez isso seja um pouco incômodo para algumas mulheres, especialmente aquelas que talvez levantem bastante essa bandeira aí diariamente, muita agressividade no discurso das mulheres em relação aos homens. Eu não digo que ele não seja necessário, eu digo que talvez eles tenham gerado mais conflito do que entendimento, no momento que a gente precisa fazer uma mudança cultural, em que precisa haver educação ou reeducação de homens e mulheres que têm um determinado pensamento, e educar é contrariar, portanto, há necessidade, às vezes, de um discurso um pouco mais agressivo, mas que talvez esse discurso agressivo, eu não digo que a gente deva aceitar, não é isso que eu estou dizendo, mas a forma como se coloca tem gerado, talvez, mais conflitos do que entendimento, e talvez a reflexão more um pouco aí na forma como isso tem sido abordado para ser um pouco mais contributiva do que tem sido. Thaís? Eu queria fazer uma rápida observação, porque eu vejo alguma diferença naquilo que a Neiva falou. É que eu acho que o jornalismo vai sempre se pautar pela notícia, como a gente falou inicialmente. Eu acho que isso está correto. Nunca vai ser assim por uma determinada causa das mulheres, dos negros ou de qualquer minoria. A notícia que vai pautar as capas das revistas e as manchetes dos jornais. E no caso da revista que eu trabalho, que é a Veja, por exemplo, a gente só deu, eu me lembro, pensando rapidamente, assim, um único executivo, um único empresário na capa, que foi, infelizmente, esse senhor aí. Mas, agora, quando você fala de uma matéria como essa, as 40 CEOs, e isso não traz nenhuma mulher, sendo que elas existem, aí eu acho justo e urgente que se faça alguma mudança, e acho também ótima a sua iniciativa de divulgar mais essas mulheres, porque às vezes elas estão simplesmente um pouco mais escondidas e menos visíveis. Obrigada. Então, encerrando aqui, só vou lembrar uma experiência agora atual. Eu fui para Espírito Santo, para Vitória, cobrir lá a greve dos policiais militares, porque eram as mulheres que estavam na linha de frente, para registrar assim, o quanto a imprensa demora a reagir aos fatos também. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Até o 6º dia de paralisação, as mulheres que estavam acampadas na porta de todos os quartéis do Estado eram tidas como fantoches no Teatro dos Maridos. Só no 6º dia, quando elas já tinham cansado de se esgoelar, o governo passou a ouvi-las. Foram feitas várias rodadas de negociação, a associação dos policiais foi colocada de lado, e elas que
diziam o que os maridos estavam sofrendo, o que os maridos estavam enfrentando. Uma delas falou para mim o seguinte, nós estávamos assistindo o Globo News e um comentarista falou assim, as mulheres estão servindo de bucha de canhão dos maridos porque elas estão assim, ali colocadas amando deles. Ela disse, coitado, ele não sabe o que ele está falando. Que mulher que vê o marido entrar numa viatura de pneu careca, com bala faltando no revólver, com colete à prova de bala vencido e que não vai à luta por ele. Esse cara não sabe o que é uma mulher. Naquela simplicidade, ela disse tudo. O noticiário estava sendo pautado pelo governo. O governo não ouvia as mulheres, elas permaneceram lá por 19 dias. Não estamos aqui discutindo o mérito da greve, da paralisação, se era legal ou se não era legal. Mas o fato de aquele personagem chamado esposa de policial, acampada noite e dia, sob chuva, sol, ventania, fome, essas mulheres não foram ouvidas até o governo perceber que ou parava para ouvi-las, ou elas jamais sairiam ali da porta. Então, só resolveu quando ouviu, né? Exatamente. Foi com elas que eles resolveram a questão. Elas não conseguiram a pauta de reivindicações que elas pretendiam, mas elas argumentaram de igual para igual com os secretários que vieram na mesa de negociação e prenderam essas mulheres 11 horas dentro de uma sala, dando para elas apenas água, não tinha um café, não tinha um pão, não tinha nada, porque eles queriam o quê? Cansar as donas de casa que estão aqui enchendo o saco. Ficaram 11 horas numa negociação enfadonha, a primeira das 4 rodadas. E a imprensa só percebeu isso quando o governo abriu a porta e foi ouvir essas mulheres, enrolar essas mulheres. Quer dizer, vamos fazer aqui também uma observação do nosso lado. Nós damos na nossa capa, na nossa manchete principal, aquilo que é notícia, mas muitas vezes essa notícia é enxergada por nós como sendo do executivo, do legislativo, do judiciário. E hoje tem uma demanda popular metendo o pé na porta, e quem não souber entender isso será varrido do cenário. Eu queria encerrar com um pouco mais de amor e açúcar, mas essa é uma realidade. E eu queria agradecer muitíssimo, Thaís, por você deixar seus afazeres estarem aqui. Malu, veio de Malinha do Rio. Sheila, muitíssimo obrigada a vocês 3, viu? Agora é com a Lígia Helena, viu, gente? Ela vai falar sobre mídias digitais, o M de mulher. Ei!